Eu achei que se parasse o carro, iria morrer. Era 1970, há 30 anos. Terry Matthews morava em Paris, Illinois, quando a história de sua abdução começa. Era um dia dos mais comuns, mas essa viagem iria mudar sua vida para sempre. Eu lembro de ter olhado pela janela do carro e ver o sol se pondo à minha direita. O que fez tudo ficar vermelho e verde. Todas as cores eram extremamente vibrantes. E logo a seguir estava no meio de um horrível aguaceiro que escureceu tudo. Estava tão escuro e chovendo tanto que eu não podia ver a frente do meu carro e o carro estava sendo empurrado para fora da estrada. Aí eu bati com as rodas no meio-fio da estrada, que era de 2 vias, e eu fiquei aterrorizada. A próxima coisa que vi é que a chuva estava quase parando e eu não reparei que horas eram. Quando eu cheguei em casa, o meu marido gritava comigo que eram mais 9 horas e perguntava onde eu tinha estado, afinal. E eu fiquei muito confusa, achando que tinha enlouquecido. Afinal, ali estava eu, sem saber o que tinha feito durante 2 horas. Eu não sabia. Eu não sabia por quê. Desde essa primeira experiência, Terry Matthews vem colecionando lembranças conscientes de muitas outras incompreensíveis ocorrências. Seu diário está cheio de horrendos pesadelos, lapsos de tempo, inexplicáveis cicatrizes e visões de objetos voadores não identificados. Terry sempre suspeitou que pudesse ter sido abduzida, mas não percebeu que a noite da tempestade repentina fora seu contato com a experiência da abdução, até que ela conversou com o especialista em abduções, David Jacobs. A maioria dos abduzidos que me procura tem o que eu chamo de epifenômeno. Eles têm algo que é um evento maior, uma coisa da qual eles se lembram e sabem que houve e querem descobrir o que foi. E Terry teve esse evento quando achou que ficou presa num tornado durante algumas horas. Eu me lembro que, quando o procurei, ele teve o cuidado de me avisar que se eu procurasse saber o que houve, isso podia mudar minha vida para sempre. Terry disse que se sentiu obrigada a buscar a verdade e concordou em fazer uma série de sessões de hipnose. As sessões começaram a desvendar os mistérios que cercaram aquela viagem há 30 anos. Sob hipnose, na pesquisa, eu descobri que eu era uma abduzida. Tudo que eu sabia era que tinha sido empurrada da estrada. Eu não entendi por quê. Sob hipnose, quando vi o acontecimento e parei o carro e olhei para fora e vi um aparelho enorme suspenso de ambos os lados da estrada, lá parado. Eu estava olhando aquela coisa que tinha uma cor cinza prateado. E vi 6 seres vindo perto do carro, se aproximando de mim. Eles eram cinzentos, com grandes olhos negros. Eu estava com muito medo, entrei em pânico e fiquei gritando dentro da minha cabeça, porque eu queria fugir, mas eu não conseguia gritar alto. Foi muito assustador e eu estava aterrorizada. Eles me levaram para uma sala, mandaram eu me despir e eu fiquei envergonhada. Eu não queria me despir, mas mesmo assim eu não conseguia parar. Eles me mandaram tirar minha aliança e eu tirei. Então me levaram até uma mesa e me deitaram lá. Eu me lembro deles me dizerem que eu ou ia ter um bebê ou que estava grávida. Eu não tenho certeza. Mas o que tinham feito comigo era terem removido um feto de mim e implantado outro, o que foi uma emoção muito forte para mim. Essas pessoas têm fetos implantados nelas, têm fetos removidos delas e, portanto, o propósito disso, nós achamos, é a produção e a manufatura de bebês híbridos desses seres híbridos. Eles enfiaram agulhas pelo meu abdômen, penetraram pela vagina e tiraram o que pareciam pequenos fetos que possivelmente não poderiam sobreviver.
Mais e mais lembranças de suas abduções passadas afloraram através da hipnose. Terry ficou tão aterrorizada que durante 1 ano e meio ela se filmou todas as noites enquanto dormia. Ela acha que essa prática evitou a ocorrência de novas abduções, mas lidar com o passado é um processo em andamento. Eu presenciei todos os meus filhos em épocas diferentes serem abduzidos. Eu pude ver minha filha sendo violentada, pude ver meus filhos sendo conduzidos, sabendo o que eles terão que enfrentar. É extremamente traumático. Este é um fenômeno que é interreprodutivo, ou seja, se a mãe ou o pai foram abduzidos, os filhos provavelmente irão ser abduzidos, segundo nossa opinião. E assim nós temos famílias de abduzidos, o que se tornou a regra e não a exceção. A seguir, Terry Matthews revela novas e dramáticas informações sobre seus encontros com alienígenas. E depois, detalhes íntimos de uma experiência alienígena. Eu lembro de ter pensado, meu Deus, eu só espero que retirem o que estão enfiando aí dentro. Uma conversa com o famoso terapeuta de abduções, o Dr. John Mack. Eles parecem vir de outra dimensão, parecem ter atravessado e surgido no nosso mundo material. E depois, este homem diz que a abdução está apenas na nossa cabeça e que ele descobriu um meio de provar isso. Eu me senti apavorada. Voltaremos em instantes. Sci-Fi. Indo fundo e além. Os segredos das abduções alienígenas. Terry Matthews recuperou as lembranças de suas aterrorizantes experiências de abdução nas sessões com o terapeuta David Jacobs, os aliens com John Carpenter, os 4 de Lagache com o ufólogo Ray Fowler e o hipnoterapeuta Tony Constantino. A terapia da abdução é um denominador comum que levanta significativas questões de credibilidade. Os especialistas. Se olharmos os abduzidos como um grupo, poderíamos perguntar: essas pessoas têm alguma coisa em comum? Todas elas tiveram o mesmo tipo de experiência? A resposta, na minha opinião, é que isso depende de a qual terapeuta você vai. Quanto mais louca for a narrativa, mais impressiona o especialista. Parece haver uma espécie de relação inversa e quando se entra no assunto de abdução alienígena, aparecem os mais impressionantes especialistas do mundo. Tem gente como o Dr. John Mack, vencedor do prêmio Pulitzer e um respeitado cientista. Se olhar para o passado do John e se ler as coisas que o John escreveu antes de estar envolvido com abduções, ele tem um passado de crenças ocidentais metafísicas. Ele crê que as abduções estão num outro mundo, entre a realidade e a fantasia. Ele dirá: será real? Será imaginação? Teremos que fazer essa distinção? Bom, eu tenho que saber o que é real e o que não é. Mas o John não tem problema com isso. Mas em que exatamente John Mack acredita? Foi a pergunta que eu levei a Cambridge à procura de uma resposta dele mesmo. O senhor não é um abduzido. Não, eu não tive essa experiência. Mas seria uma experiência para a qual estaria aberto, se fosse uma coisa que pudesse adquirir? Bem, você sabe, Tim, eu não aposto nisso. Quer dizer, eu não estou tentando ter experiências próprias. Só estou interessado no poder clínico dessa coisa. Dr. Mack, há pessoas que acreditam que o senhor empenhou sua carreira na diferença que há entre os sonhos e a lembrança e sobre o que é realmente a experiência de uma abdução. Isso está bem claro para o senhor? Uma grande proporção de material que chega a mim dos casos com que lido é a recuperação das lembranças conscientes. Quando se pede a uma pessoa que lhe diz que isso é um sonho, para se lembrar do que aconteceu naquela noite, na maioria dos casos vai haver uma hora na sequência em que o participante perceberá que não estava dormindo. Nesse ponto, a pessoa começa a ficar angustiada, os lábios tremerão, lágrimas correrão pela face, porque neste momento ela percebe que o sonho que acreditava ser um sonho não era um sonho. Qualquer explicação desse fenômeno tem que levar em conta várias coisas. A ausência de uma aparente doença psiquiátrica, a presença de marcas nos corpos das pessoas após isso ter ocorrido,
A forte associação com OVNIs, assim como a consistência desses acontecimentos através do país e agora aumentando mundo afora entre as mais diferentes culturas. Dr. Mark, já que mencionou que outras pessoas têm tido o fenômeno da abdução alienígena em outras culturas, em outros países, com outra gente, já pesquisou isso profundamente? Já conversei com vários chefes nativos americanos, ou pajés, que chegaram para mim e disseram: esse cara está descobrindo o que nós já sabemos há séculos. Sim, esses seres existem, fazem parte do panteão das entidades espirituais. Sim, eles aparecem. Sim, nós sabemos sobre os OVNIs. As pessoas às vezes são levadas até eles para fazer uma conexão com o céu, nada demais. Essa é a diferença crítica. Em outras palavras, a mente ocidental, o mundo espiritual e o mundo físico tendem a mantê-los separados. Mas para os povos nativos, eles não são separados. Eu nunca disse que eles são extraterrestres. Eu disse que eles parecem vir de outra dimensão. Parece que eles surgem e aparecem no nosso mundo material. Há descobertas físicas que ocorrem que corroboram isso. Mas eu nunca disse que isso era puramente um fenômeno material. O senhor já teve experiências de pacientes que lhe ensinaram mais e foram mais proveitosas pelo modo como eles descreveram essas experiências? Um deles disse: sabe, nós não estamos sozinhos, não estamos mesmo. Este homem concordaria, mas somente porque ele acredita que a experiência da abdução está literalmente na mente do abduzido. Isto é um processo normal. Um processo normal porque a sensação de uma presença está presente no próprio cérebro. Dr. Michael Persinger, neurocientista. As experiências são reais, nós sabemos, elas são geradas dentro do cérebro, mas a explicação de como elas chegaram lá, que devemos debater. A busca para entender a experiência da abdução como um fenômeno verdadeiro, mas não como uma abdução alienígena, faz parte do que o Dr. Michael Persinger busca em seu laboratório universitário em Sudbury, no Canadá. Em seu local de pesquisa, o Dr. Persinger leva pacientes em viagens pela mente que reproduzem muitas das experiências relatadas por abduzidos. Estimulando áreas recônditas do cérebro humano com campos eletromagnéticos, o Dr. Persinger acredita que pode recriar partes da experiência de abdução. O hemisfério direito, na maioria dos indivíduos, é especializado nos padrões e experiências espaciais e emocionais. E também contém um hemisfério direito análogo com o senso de quem você é, seu sentido de si, sua imagem corporal e as emoções que a ela se ligam. Se você estimular esse hemisfério direito em certas ocasiões, você poderá ter a experiência de algo crescente em termos de significação emocional que subitamente mergulha em você, penetrando em sua percepção. É igualmente alienígena e dá a sensação de ser uma entidade ou presença vinda de outra dimensão. Pronto. Tá confortável? Estou. Trabalhando com estudantes voluntários, o Dr. Persinger está tentando mapear o modo pelo qual o cérebro humano cria as sensações e imagens associadas à abdução. O que estamos fazendo agora é monitorando o campo magnético da pessoa e fazemos isso aplicando campos magnéticos através do cérebro, campos magnéticos muito fracos, campos magnéticos complexos, com o fim de induzir a uma experiência bem específica. Eu reparei que você tinha a sensação de uma presença, de que alguém ou alguma coisa estava lá. Eu estava com muito medo. E, de novo, eu tinha a mesma sensação de dormência na mão direita, mas não tão forte quanto da primeira vez. Mas medo, toda segunda vez. Disse que sentiu a sensação de uma presença. Pode descrevê-la? Ela estava do lado direito, do esquerdo? Estava nesse lado. Quase sempre no lado direito? Quase sempre, mas ela não era uma sensação muito frequente. Certo. Pode descrevê-la ou era apenas uma sensação? Só uma sensação. E você também corroborou o item e me senti como se tivesse saído do meu corpo ou fosse arrancada do meu corpo. Isso foi durante a primeira metade. Na primeira metade da experiência, eu me senti como... Eu não sei se foi no começo ou no fim, mas eu me senti como se fosse outra pessoa. Bem, hoje você viu uma jovem mulher.
Uma mulher normal. Experimenta medo e a sensação de uma presença. Porque lhe aplicamos um fraco, mas complexo campo magnético sobre uma área do seu cérebro, que em todos nós pode produzir essa sensação de uma entidade, a sensação de uma presença. Esta experiência ocorre porque ela está contida dentro do nosso cérebro. De muitas maneiras, essa sensação de presença é o seu outro eu, a representação hemisférica direita da sua sensação do eu. Você pode atribuí-la a um deus ou a um alienígena, dependendo da sua cultura, mas ela sai do cérebro, só acessamos. Ele pode ser capaz de criar alguns dos fenômenos, como as luzes, o trauma, a angústia, mas ele não pode criar toda a complexa narrativa que ocorre numa experiência de abdução. É uma espécie de fenômeno cerebral muito reduzido. E o ponto que mais se sobressai, além disso, é que não há evidência de que no estado natural esse tipo de fenômeno elétrico que ele pratica no laboratório está ocorrendo de verdade nesses casos. Sim, podemos gerar essas experiências no laboratório, mas e que tal fora do laboratório? Um número de fatores pode gerá-la. A angústia pessoal, a sensação de que há uma quebra de estrutura à sua volta, a estrutura social, a antecipação do juízo final, a chegada do ano 2000, qualquer tipo de apreensão em geral, levará a um aumento de atividade nessa área. E há também os campos ambientais, o maciço ruído eletromagnético e combinações que foram geradas nos últimos 10 anos e que agora sabemos de sua capacidade para gerar essas experiências. De fato, é relativamente rotineiro agora acharmos em casas instalações elétricas pobres, repletas de equipamentos eletrônicos, pessoas que relatam experiências do tipo visitas. E à noite, entre 2 e 4 da manhã, se o tipo certo de condições estiver presente, como o esgotamento pessoal, o estímulo dessas porções do cérebro pode liberar essas imagens na consciência com tal intensidade que se tornam mais que um sonho e parecem ser reais. Eu acho perfeitamente possível que você possa mexer nos campos elétricos ou ondas cerebrais de uma pessoa e fazê-la ver coisas, mas eu acho que há uma maneira muito mais simples de fazer alguém acreditar que foi abduzido. É só hipnotizá-lo, dizer que você é um especialista e que ele foi abduzido. Eu acho que basta isso. Daqui a pouco, o aspecto mais controverso da abdução alienígena. Eu acho que eles vieram e levaram o bebê. Relatos íntimos de uma experiência alienígena. Eu me senti como se tivesse sido violentado sexualmente. E o sinistro propósito dos alienígenas. Eles estão interessados em misturar sua composição genética com a nossa. Voltaremos em instantes com Sightings no sábado de Sci-Fi. Quero Sightings. Os segredos das abduções alienígenas. Existe um elemento muito importante em quase todas as experiências de abdução. São as lembranças dos abduzidos de estupro e experimentos reprodutivos pelos alienígenas. Para os 4 de Allagash, esse é o núcleo em suas experiências de abdução. Estupro e reprodução. Pode ter sido numa nave espacial, pode ter sido no laboratório, em algum lugar, eu não sei o que era, mas me lembrei de ver o Jack debaixo de uma luz, uma brilhante luz vinda de cima. Eu lembro de estar deitado de costas, incapaz de mover qualquer coisa, a não ser os meus olhos. Eu lembro que eu podia ver com os meus olhos. Ele estava completamente nu e tinha umas criaturas em pé à volta dele e que o estavam examinando. Minha primeira impressão era que eles pareciam os besouros ou insetos. Eles tinham mãos que não tinham polegar, mas os dedos podiam se mexer de um jeito em que eles se opunham uns aos outros. Ele estava com os dedos em volta do meu pulso, segurando meu braço para cima, e tinha uma coisa comprida com um troço afiado na ponta. E tudo que eu pude pensar foi: isto vai doer. Eles examinaram a minha cara, o meu nariz, abriram a minha boca e depois foram para baixo, para a parte mais baixa de mim, e enfiaram aquela coisa no meu pênis. E depois se afastaram. Parecia que eu estava urinando e também parecia que eu estava ejaculando. Foi horripilante.
Eu estava deitado numa mesa como se estivesse sendo examinado fisicamente e me senti como uma cobaia no laboratório. E também tive a clara impressão de que se eu não cooperasse naquilo, eu iria morrer. Então eles me viraram de barriga para baixo. E eu lembro de eles terem feito alguma coisa anal. Eles introduziram alguma coisa no meu ânus e eu lembro de ter pensado: meu Deus, eu só espero que retirem essa coisa que enfiaram em mim. Eu tive essas visões de imagens sexuais na minha cabeça e depois, quando tive uma ereção, eles vieram com uma espécie de artefato e o colocaram no meu pênis e eu ejaculei para dentro dele. Depois eles pararam e as imagens apenas se desligaram da minha cabeça. E a próxima coisa de que me lembro é de que estava de volta na outra sala e Chuck Rack e Charlie Foltz estavam sentados no banco junto à parede e também estavam nus, mas eles estavam olhando para frente como se estivessem entorpecidos. Eu me esforcei para levantar a cabeça e vi meus 3 amigos. Eles também estavam nus, sentados no banco, como se estivessem esperando por algo, mas olhando no vazio. E eu estava pensando: me ajudem, tirem-me daqui. Eu me lembro de estar preocupado, especialmente com o Charlie, porque ele tinha um tipo de aparelho no peito que lhe causava algum tipo de desconforto. Me lembro de ter ficado preocupado com isso. Eu me sentia como se tivesse sido violentado sexualmente. Podia me identificar com o sentimento de uma vítima de estupro. Violentado. Definitivamente violentado. Eu me sentia como um animal capturado em que fizeram experiências e depois o soltaram. E nem pediram a minha permissão. Cada um estava revivendo uma experiência real, com emoção e trauma. E cada um a revivia situado no aparelho onde estava sentado ou em pé. Aí quando a gente junta tudo, é como uma mão entrando numa luva que se encaixa muito bem. Esta história parecia ser uma explicação racional para as coisas que venho experimentando. Nós fomos abduzidos. Eu estou contente por ter saído de lá vivo sem ter me machucado. Mas isso não foi um sonho. Nós estávamos lá, na água, fisicamente. Essa coisa foi uma realidade física. Só pode ter sido. Essa é a única explicação que faz sentido. Mas no que acredita? Quem faz as abduções? E por quê? Os dados me levam para esta conclusão. Estamos lidando com alguma espécie de ser inteligente de outro lugar, não sei o que significa. Eles não são de Nebraska, mas pelo que as pessoas estão relatando, o que eles procuram, parece que esses seres inumanos estão interessados no DNA humano, na nossa composição genética, e eles parecem interessados em tentar misturar sua composição genética com a nossa, com o objetivo de criar uma espécie híbrida. Na época medieval, no século XVII, e principalmente durante a Inquisição, as pessoas contavam histórias sobre terem sido visitadas de noite por demônios, íncubos ou súcubos, que as atacavam sexualmente e as estupravam para extrair os fluidos vitais do corpo e por aí vai. Algumas das narrativas que estamos ouvindo são muito similares. Mas essa explicação é inadequada, diz Terry Matthews, para explicar a dor e a humilhação em sua real experiência de abdução. Era puro instinto. Eu estava sobrevivendo até esse ponto. Eu tinha certeza que iria morrer. Está confortável? Terry concordou em se submeter para os sightings a uma particularmente difícil regressão, porque ela irá sondar o programa genético de seus abdutores. Quero levá-la de volta ao acontecimento que lhe ocorreu quando você tinha cerca de 22 anos, por volta de 1970. Você estava dirigindo um carro perto de Paris. É um sentimento de muita paz. Então você se sente bem. A regressão que fizemos com Terry foi sobre um evento que aconteceu com ela há alguns anos e sobre o qual já fizemos uma regressão há uns 3 anos. E agora ela se lembrou de alguns detalhes menores que antes não sabíamos. É uma mulher. Quer dizer, uma mulher humana?
Ela não me parece normal. Ela tem os olhos muito grandes. Ela é híbrida, eu sei agora o que ela é. Para mim me parece estranha. Ela parece zangada. Está com um bebê. E quando eu olho para baixo, eu estou segurando o bebê. Ela deve ter posto ele nos meus braços. O bebê parecia humano, embora desse a impressão de macilento. Como se não estivesse comendo bem. Tinha uma leve cor rosada de humana, mas meio cinza. Tinha um rosto como um humano, menos os olhos, que eram muito grandes. E, apesar do fato do bebê ter talvez 1 mês ou 2, estava embrulhado num cobertor e me foi entregue para eu segurar. E os seus olhos eram largos demais para uma criança normal. Os bebês gostam de colo, mas este bebê híbrido não parava de olhar para mim. Bem, quando estava segurando o bebê, eles queriam que eu segurasse de um jeito especial ou... Eu senti leite saindo do meu corpo. E o que aconteceu depois? Eu não queria, mas ela acabou levando o bebê embora. Quando levaram o bebê que ela alimentava, ela queria seguir a mulher que levara o bebê. Foi uma coisa muito traumática. Eles disseram que era meu e na hora eu não acreditei. Mas continuei sentindo a falta dele quando a mulher híbrida adulta o tirou dos meus braços. Eu chorei, pelo menos quis chorar. Eu não podia chorar, mas a minha tristeza ficou profundamente enraizada dentro de mim e nunca fui capaz de entender isso. Ela está levando o bebê de mim e eu sinto raiva. Raiva por causa da... Ela não se importa com o bebê, não se importa. Parece que não é a mãe dele. Vamos voltar para abrir os olhos. Por ter revivido tudo isso de novo, depois ela mencionou que teve uma reação emocional muito forte e que ficou muito envolvida na sequência de eventos que estavam acontecendo com ela de novo. Eu podia passar toda a minha vida sem ter que fazer isso de novo. Eu lamento. Tá bom. Eu achei que ia gostar, sabe? Foi isso que você disse, sim, mas não havia emoções e foi por isso que eu lhe pedi. Mas havia, sim. Esse era o problema. Quando penso nessas crianças híbridas, eu fico chocada com isso, porque elas são as verdadeiras vítimas. Porque o que está sendo reproduzido nelas é o que existe em nós. Nossa capacidade de compaixão, de sentimentos, de amar. Elas têm que reaprender isso. Através de nós. Terry Matthews leva agora uma vida tão normal e tão boa quanto ela jamais teve. E está mais feliz agora do que eu jamais havia visto. Ela vai levando a vida, embora continue sendo positivamente uma abduzida. Todo o aparato da hipnose tem um fundo sexual ligado a ela. Eu sou um hipnotizador poderoso e você é o paciente. Vou colocar você num estado onde eu possa controlar a sua vontade. Isso por si só é muito sedutor. Se você decidir entregar a sua vontade, nós teremos tramado uma sedução e não é de surpreender que um pouco depois alguma coisa sexual aflore disso. É isso o que acontece o tempo inteiro. A seguir, será que os hipnoterapeutas estão criando o fenômeno das abduções? Julguem por si mesmos quando Danny Arendt se submete à sua primeira sessão de hipnose perante as câmeras de sightings. E como é que é? Dói. Voltaremos em instantes com Sightings no sábado de Sci-Fi. Sightings. Os segredos das abduções alienígenas. Olhe nos meus olhos, querida. Bem no fundo. Se puder curar minha cabeça. Hipnose. O que simplificou tudo quando comecei a verificar os métodos usados para a pesquisa
foi a hipnose. O que eu descobri foram séculos de valiosas pesquisas que sugeriam que isto acontecia desde o aparecimento da conscientização. E as pessoas têm passado por estados de transe e recuperado lembranças de estranhas coisas que aconteceram com elas. Muitos diriam que a hipnose é apenas um modo de se abrir uma porta para que uma história possa vir à tona. Mas o senhor está dizendo que a hipnose cria a história que passa por essa porta. Sim, definitivamente ela abre essa porta para que uma história possa passar por ela, mas a história que a atravessa, em minha opinião, é uma completa fantasia. A história que aflora é completamente dependente do hipnotizador e da predisposição da pessoa para acreditar no assunto, para acreditar no que o hipnotizador já acredita. Agora terão a oportunidade de decidir por si mesmos. Danny Arens, o único membro da família Arens que não tem lembranças de uma experiência de abdução alienígena, concordou que Sightings gravasse sua primeira sessão de hipnose. Acreditamos que o que vocês verão agora é inédito na televisão. Enquanto assistem, lembrem-se das recomendações dos especialistas sobre a hipnose. Mas perguntem-se também, a experiência de Danny é real? O que Dan pode esperar deste primeiro encontro é uma exploração geral das suas experiências, uma ajuda para fazê-lo lembrar mais vividamente dos aspectos que ele já conhece conscientemente. E esperamos iniciar o processo de recordar lembranças que podem trazer respostas às suas próprias perguntas, ao seu próprio aturdimento. Alguma coisa aconteceu com meus pais, com minha irmã, e eles sabem. Eu sou a única pessoa que não pensou em saber. Eu tinha um pouco de medo, eu acho. Posso saber de algo que eles não sabem. E também posso não saber nada. Eu estou nervosa por causa dele se submeter à regressão. Eu sei como isso o incomoda. Até quando Danny e eu discutimos sobre esses seres, porque tudo isso é muita emoção para ele. Ele é uma pessoa sensível. Danny tinha 3 anos na noite em que seus pais acreditam ter sido abduzidos por forças alienígenas. Ele não guarda lembranças daquela noite, mas desde então, Danny tem tido um sonho constante sobre uma figura estranha ameaçando sua família. John Carpenter acredita que esse sonho periódico deve ser explorado na primeira sessão de hipnose de Danny. Pode entrar. Tudo bem. Danny, por que não senta ali no sofá e relaxa um pouco? Danny pediu a mãe e a namorada dele para assistirem à sua sessão de hipnose. Oi, Joyce. Que bom te ver de novo. Muito bem. Eu soube que você tem tido umas experiências bem interessantes sobre as quais sua família já me deu algumas informações, mas eu gostaria de ouvir de você o que pensa que seja um pouco diferente em sua vida e que nós podemos explorar. Bom, nós conversamos sobre um sonho periódico que eu tenho desde criança. John Carpenter nunca estivera com Danny antes de hoje, portanto faz uma entrevista preliminar antes de iniciar a hipnose. Já teve alguma marca ou cicatriz peculiar no seu corpo? Tive sim. Uma vez. Eu me lembro de ter acordado uma certa manhã e quando eu fui ao banheiro, notei que tinha uma marca em forma de colher do lado de dentro da minha coxa esquerda. E eu contei ao meu pai. E ele também tinha uma. Que idade tinha nessa época? Aconteceu há alguns anos. Depois de uma entrevista de 1 hora, Carpenter começa a explicar o processo de hipnose, tentando aplacar os receios de Danny sobre o que pode acontecer no decurso da sessão. Eu não tenho expectativas de que você deva ter tido alguma espécie de experiência bizarra com OVNIs, mesmo se o resto da sua família teve essas experiências, não quer dizer que você tenha tido uma experiência desse tipo. Eu não sei se você me entende. Isso pra mim não importa em nada. Tudo bem, mas é para que saiba que pode sentir um pouco pressionado pela sua mãe, pai, irmã, sabe como que é, né? Na verdade, eu não me sinto nem um pouco pressionado. Isso é bom. Tem mais alguma pergunta sobre hipnose ou outra coisa? Só não me faça cacarejar como uma galinha. Por que você não se instala confortavelmente? A segunda fase da sessão começa. Pelos próximos 30 minutos, Carpenter ajuda Danny a entrar num estado de total relaxamento.
Vamos começar. Feche os olhos. Este não é um estado de sono. Danny está relaxado, mas consciente de tudo que o cerca. Podemos viajar de volta no tempo. Carpenter inicia a regressão, levando Danny de volta à sua infância. Bem para trás. Quando você tinha uns 5 anos. Pode começar descrevendo como era o seu quarto quando tinha 5 ou 6 anos. Comece em qualquer altura dessa época. Posters. Posters? Os posters são de quê? Esta sessão de regressão vai demorar mais de 2 horas. É um processo lento que nós condensamos com os momentos principais. Onde você está quando esse sonho começa? Na cama. Estou escutando um ruído. E como é esse ruído? Como uma lata caindo. E de onde parece vir esse ruído? Na garagem. Tem uma coisa na garagem. E como você se sente nesse momento? Assustado. E o que quer fazer quanto a isso? Eu não quero olhar. O quê? Você vai olhar. O que vê, Dan? Eu não quero olhar. O que acontece agora? Reconhece onde está? Não. Nunca vi nada parecido. É tudo estranho. Tem os dois deles parados. Bem grandes. A cabeça grande. Cabeça grande? É. Olhos negros. Olhos negros? Eles vêm vindo. E como se sente? Assustado. Qual é a cor do cabelo dele? Não tem cabelo. Então dá pra ver bem as orelhas. Não tem. Não tem orelhas. Não tem? Não. Ele tem boca? Como uma fenda para moedas. Fenda para moedas. Tem uma coisa na mão. O que isso lhe faz lembrar? Uma vara. Uma vara como? Brilhante. Uma vara brilhante. O que ela lhe faz lembrar? Uma vara de condão. Ele está movendo ela. Na frente dele. Onde isso acontece exatamente? Atrás da minha cabeça. E como se sente? Dói. Isso dói. Após mais de 2 horas sob hipnose, John Carpenter lentamente começa a trazer Danny de volta à sua total consciência. Você trabalhou duro e eu vou trazê-lo de volta bem devagar. 20, 19, 18, 17, voltando 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, estamos na metade, 9, 8, 7, está tudo bem, 6,
5, lembrando-se de tudo. 4, 3, 2 e 1. Lembrando-se de tudo. Pode-se readaptar à sala, espreguiçando-se e relaxando, ficando bem confortável. Bem, acho que sua mãe sabe exatamente como é isso. E não foi um sonho, foi, Dan? Não. Quanto tempo acha que se passou, que ficou aí deitado? Talvez uns 15 minutos. 15 minutos? Foram 2 horas. Todos aqui podem testemunhar que foram 2 horas. No fim da sessão, Danny saiu abruptamente. E depois disse à equipe dos sites que estava perturbado demais para falar sobre sua experiência. E somente 3 semanas após, ele concordou em dar uma curta entrevista. Se nunca aconteceu com vocês, sintam-se felizardos. Não desejo isso pra ninguém. Ninguém devia passar por isso. Tem gente por aí que fica vendo TV e acha que tudo isto é diversão e que é interessante, mas pensam que as pessoas estão inventando e que tudo é um monte de bobagens. Mas eles não diriam isso se assistissem a estas sessões e sentissem de verdade a confusão e o trauma dessas pessoas, às vezes até pânico absoluto por causa do que estão experimentando. Elas não queriam isso, não precisavam e mesmo assim acabam profundamente envolvidas nesse fenômeno. A seguir, uma história final de abdução com um toque de surpresa. Um dos mais duros críticos dos fenômenos de abdução tem lembranças pessoais de uma abdução. E uma revelação surpreendente de um dos 4 de Alagás. Voltaremos em instantes com Sightings no sábado de Sci-Fi. Sightings. Os segredos das abduções alienígenas. O legado das abduções. No jardim tinha 3 insetos, formigas de 1 metro de altura. Eu fui arrastado da minha casa junto com minha mãe para alguém. Minha mãe foi arrastada para baixo e levada para um elevador, gritando de terror, e alguém me disse: "Não se preocupe, não vamos machucá-la." 3 objetos no céu. Será possível? Eu disse. Será possível isto estar acontecendo comigo? Este vívido e tenebroso relato é típico daqueles que rotineiramente experimentam abduções alienígenas. Contudo, estes sonhos foram experimentados pelo mesmo homem que é agora um destacado crítico do fenômeno da abdução. Conte para nós os sonhos que teve e que o fizeram pensar que pode ter sido abduzido. Que idade tinha? Eu tive 3 sonhos quando tinha cerca de 4 ou 5 anos que ficaram comigo durante toda a minha vida. Eu sempre pensava neles, pois estavam sempre no fundo da minha mente e eu sempre os classifiquei como sonhos ruins. Como adulto, eu tive vários episódios não usuais, onde eu acordava no meu quarto e, totalmente acordado, era incapaz de me mover. Aí entravam no quarto vários seres que ficavam à volta da cama. Uma certa vez, um deles até subiu na cama. Eu pude sentir o peso desse ser no colchão, pude sentir as molas descerem e tinha dificuldade em respirar. E a essa altura eu estava aterrorizado. Eu comecei a me debater. Uma voz disse: "Ele está acordando, é melhor irmos." E os seres saíram do quarto. A porta do meu quarto de dormir bateu e imediatamente eu fiquei livre. Como encontrou, Dr. Conner, a noção de abdução? E como foi apresentado a ela na primeira vez? Eu fiquei aberto à ideia das abduções quando entrei numa livraria e vi o anúncio do livro de Whitley Strieberg chamado Comunhão. Eu fiquei fissurado por aquela foto na capa do alienígena. Aquilo me fez pensar se o que eu estava experimentando era, na verdade, uma abdução. Aquilo
provocou uma busca de 8 anos tentando descobrir do que se tratava esse fenômeno. Eu li todos os livros sobre OVNIs que pude achar, eu li tudo sobre fenômenos paranormais que pude encontrar e comecei a procurar, através da literatura psiquiátrica, alguma coisa que estivesse relacionada com esse tipo de experiências. Quando foi que os dados começaram a demonstrar, para a sua satisfação, que não tinha havido uma abdução? Na época em que estava fazendo isso, pertencia ao corpo clínico de vários hospitais psiquiátricos. Em 2 das unidades em que eu trabalhava, havia muitos pacientes se recuperando de lembranças de violências rituais satânicas e recobrando muitas personalidades múltiplas. Nós costumávamos ter conversas sobre essas pessoas e suas lembranças e como elas eram recuperadas. E não levou muito tempo para eu somar 2 mais 2 e dizer, sabem, nós temos populações diferentes de pessoas, recuperando diferentes tipos de lembranças, mas as pessoas são as mesmas, as técnicas são as mesmas e os resultados são os mesmos. Será que pode haver alguma coisa aqui além do que as pessoas estão dizendo que há? A retratação do Dr. Connie de sua experiência de abdução não é única. De fato, pela primeira vez na televisão, uma pessoa-chave envolvida no caso de Allagash confessa que tem sérias dúvidas. Eu sou o único que não acredita que fui hipnotizado, nem entrei numa nave espacial e nem fui violentado por alienígenas. Um dos gêmeos contou para nós um sonho que ele teve sobre como se encontrou numa espécie de subjugação a bordo de uma nave espacial, com seres humanoides o violentando e o resto de nós 3, estávamos num banco, pelados, num estado de zumbis, incapazes de ir em seu socorro. Este foi um sonho muito real que ele partilhou conosco antes da investigação hipnótica. E notei algum tempo depois, após ter lido o livro de Ray Fowler, que este sonho muito estranho acabou se tornando um formato para o testemunho hipnótico de cada um. Às vezes não entendo o ponto de vista do Chuck e realmente eu não sei o que concluir disso. Quando ele fez as sessões de hipnose, ele pareceu lembrar de algumas dessas coisas, elas estão no livro do Ray. Agora, se ele acha que não foi, se ele pensa que não foi abduzido, por que então não diz isso? A maioria dos abduzidos que tiveram essa experiência preferiam que a experiência fosse de natureza psicológica. Mas, quando chegam à conclusão de que isso pode ter acontecido, aí é uma história diferente, que preferem continuar não acreditando que tenha acontecido. É o caso de Chuck. Eu não acredito mesmo em abdução. Eu acho que houve certo contato, um contato limitado entre alienígenas e seres humanos. Mas eu não acho que tenha havido alguma espécie de hostilidade ou uma ameaçadora espécie de atividade inerente a uma abdução. Eu acho que os Winners e Charlie Foltz foram muito influenciados pela mídia. Se eu quisesse chamar a atenção da mídia, podia ter pensado em muitas outras maneiras de conseguir isso sem precisar alegar que for abduzido por alienígenas. A última coisa que eu faria seria chamar a atenção para mim de modo que só irá causar dor, o descrédito das pessoas, fazendo-as pensar que eu sou um maluco e me chamarem de mentiroso. Tudo que se pensar de negativo viria à tona, porque alguém em seu juízo perfeito deliberadamente iria fazer isso. Eu acho que não. Eu me sinto muito à vontade, porque se o mesmo tipo de evidências que nós recolhemos para comprovar as abduções de Allagash fosse colhido numa atividade criminal, teria botado uma pessoa na cadeia, mas por causa da natureza bizarra do caso, isso não basta. As pessoas querem provas reais. E as pessoas sempre me perguntam por que sou tão interessado nisto, e eu costumo responder assim: por que você não se interessa por isso? Quer dizer, o que seria mais importante do que a possibilidade de estarmos sendo visitados por alguma espécie de seres, entidades, energia, inteligência, ou o que quiser chamar, e que é uma novidade para o nosso conhecimento?
Mas até que os alienígenas pousem no proverbial gramado da Casa Branca, a realidade da abdução jamais será provada para a satisfação do grosso da comunidade científica. Isso quer dizer que o fenômeno não existe? Bem, a abdução pode não ser a sua realidade, mas é de outras pessoas. E para elas ficam o sofrimento, o medo e a perspectiva de uma vida inteira de luta para entender por que são necessárias tantas provas. Para esta edição especial dos Sightings, Tim White.